e foi um fato que aconteceu recentemente nas redes sociais, né? Com o influenciador Felca. É bom que deixe claro que a adultização não acontece só pelas redes sociais, mas acontece no nosso dia a dia dentro da nossa casa. E eu queria, Amanda, que você falasse novamente quais essas ações, qual a idade que a criança realmente, por exemplo, pode ajudar dentro de casa. Explica novamente pra gente. Exatamente. Um exemplo de adultização que pode ocorrer é quando nós cobramos aos nossos filhos algo que é até bom, por exemplo, os estudos. Então, quando você traz para a criança de uma forma muito crítica, cobrando de uma forma muito veemente aquilo que não é condizente à idade dela em relação aos estudos. Aí você começa a fragilizar a autoestima do seu filho. Então, a criança não consegue dar conta de alguma coisa na escola e você tá ali responsabilizando a criança o tempo todo. Por isso que nós precisamos ter noção do desenvolvimento infantil para que a gente cobre de acordo com a idade, porque isso pode ser adultização. Quando você cobra algo que é mais, vai além do que a criança pode demandar. Sobre as tarefas domésticas, hoje eu ouvi também alguns pais perguntando, né? É a adultização deixar o filho mais velho cuidando dos irmãos mais novos? Sim, e é algo cultural da nossa sociedade, né? Muitos pais precisam sair para trabalhar e acaba deixando o filho mais velho cuidando das crianças mais novas. Infelizmente, famílias mais vulneráveis precisam fazer isso. Mas isso também é uma forma de adultização. Você está responsabilizando uma outra criança, inclusive dando margem a acontecer acidentes domésticos para que cuide dos irmãos mais novos. Inclusive, aconteceu um fato recente, né, no Rio de Janeiro, de uma mãe que deixou as duas filhas dentro de casa para ir a um baile funk. E duas crianças, né? Um bebê e uma menina, não me recordo a idade, mas que a bebezinha acabou morrendo e ela, obviamente, foi presa, né? Exatamente. Outro exemplo de adultização, esportes. Então, hoje, colocar os filhos nos esportes é algo bom. Então, tudo isso, incentivar as tarefas domésticas, cobrar na escola, acompanhar o desenvolvimento do seu filho, colocar no esporte, tudo isso é bom. Mas o que nós precisamos nos perceber é sobre a cobrança. E como cobra, né? E como cobrar. Sim. E perceber o que meu filho dá conta de acordo com a idade. Então, muitos pais colocam os filhos no esporte, mas ali já gera uma cobrança. Você precisa avançar, você precisa ir… Futebol, né? O pai tem aquele brilho nos olhos do filho se tornar um jogador. Que é muito mais do pai, né? É um sonho do pai, exatamente, inclusive. É um sonho dos pais. E ali os pais já estão tentando fazer o futuro dos seus filhos na infância, mas você precisa ver a cobrança. Nós já vimos várias histórias de vários jogadores de futebol que se desenvolveram muito bem no futebol, mas desenvolveram também vários aspectos emocionais disruptivos, justamente por essa cobrança exagerada na infância. Perfeito. E muita responsabilidade. Perfeito, você que chegou agora, estamos conversando com a psicóloga infantil Amanda Cerqueira. Amanda, a gente na semana passada, a gente até conversou aqui em off sobre separação, né? Pais que estão se separando. Dê uma dica aí para os nossos ouvintes, quem está nos escutando agora. Qual a melhor forma de preservar, digamos assim, os filhos nesse momento tão delicado? Exatamente, até dentro da separação pode acontecer a questão da adultização. Quando você quer que a criança tome partido, quando os pais pedem conselhos para a criança ou pedem para que a criança monitore o que é que seu pai está fazendo, o que é que sua mãe está fazendo. Isso é uma forma de adultização, porque você está expondo o seu filho a conteúdos da sua relação interpessoal amorosa para que ele ali de alguma forma dê um pitaco, fale alguma coisa. Então, na separação dos pais, é preciso ter muita maturidade. Nós cobramos muito da infância a maturidade. Não chore, fale sobre as suas emoções, controle sua raiva. E nós, adultos, muitas vezes não sabemos controlar as nossas emoções. Então, quando um casal percebe que não dá mais para continuar junto, o que é que esse casal precisa fazer? Ter uma conversa madura, estabelecer como é que vai ser essa guarda compartilhada e envolver o quanto menos possível a criança. Alguns pais acabam não falando nada para a criança, não explicando nada sobre a situação. Não é dessa forma também. Não é nem você não explicar nada, nem você abrir demais sobre a relação e o motivo pelo qual acabou, mas você falar com a linguagem que o seu filho entenda e que dê segurança a ele. Outra coisa que a gente conversou nos bastidores foi a entrada e a saída, né? Então, muitas vezes o casal, ele não definiu ali se ainda vai ficar junto, e ali o homem entra e sai dentro de casa, como isso traz uma instabilidade emocional para a criança não sabe quando é que o pai vai estar, quando o pai não vai estar. Outra coisa que infelizmente acontece muito por uma falta de responsabilidade do masculino,
é os pais marcarem a visita e não aparecer no dia. Então a criança gera uma expectativa que o pai estaria ali no dia, quer ver o pai, tem essa saudade por estar longe, e o homem não aparece no dia. Então eu sei que tem homens que acompanham aqui a rádio, que estão ouvindo. Então, como psicóloga, como especialista do desenvolvimento infantil, eu trago um alerta para vocês, né? Que na infância nós precisamos cumprir aquilo que nós prometemos. Principalmente na infância. Claro que na vida isso é um valor pessoal, de você cumprir aquilo que você promete. Mas principalmente quando você fala das emoções do seu filho, da expectativa que a criança tem ali na sua chegada, na espera. Então muitos pais falam que vão e não aparecem no final de semana, não cumprem com as obrigações ou não cumprem até com o que promete aos filhos. Então tudo isso traz uma carga muito grande emocional para as crianças e para os adolescentes.